Olá, bom dia! Começando aqui o nosso programa, a nossa madrugada astral. Estamos dando o start na madrugada. Daqui a pouquinho vem aí diversos comunicadores trazendo para você muita informação, aconselhamentos, ferramentas para a sua transformação de vida. É esse o nosso objetivo aqui na Vibe Mundial, todas as madrugadas, conversando com você e te trazendo temas que têm tudo a ver com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Afinal, a gente está se desenvolvendo sempre, né, galera? E a gente passa por desafios diversos no nosso dia a dia. Esses desafios, muitos deles, tiram a gente da nossa zona de conforto. E aí, a gente precisa aprender e se moldar de acordo com cada situação. Você sabe que uma delas, que eu estava refletindo com alguns amigos por esses dias, diz respeito à questão de quando você começa a fazer alguma coisa, seja no seu trabalho, seja num projeto no qual você é envolvido, às vezes até no local que você frequenta e cuida da sua espiritualidade, e de repente você começa a se destacar um pouco ali dentro daquela célula. Você já reparou que muita gente muda com você? Quando isso acontece, pessoal que trabalha em empresa, em firma, em fábrica também sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes você está numa sessão e você tem amizade com alguém que é da outra. E aí a pessoa trata você super bem, te cumprimenta sempre, conversa com você ali na hora que vocês estão tomando um cafezinho e vocês têm um relacionamento harmônico, positivo, cordial. Aí, de repente, você é mudado, né? As pessoas transferem você da sessão que você está para aquela sessão do colega. E aí você começa a fazer seu trabalho, faz seu trabalho bem feito, começa a ter elogios e começa a se destacar. Aí aquela pessoa que conversava com você e que te tratava bem, que gostava de você, que até então parecia amigo, muda com você. Você já reparou, gente? Eu escuto tanto sobre isso e é uma coisa que acontece e acontece e muito, gente. É você começar a se destacar às vezes dentro de um determinado local que pessoas que fazem parte ali daquele local, que estão naquele mesmo serviço, naquele mesmo grupo, te tratavam de uma forma antes, começam a tratar de um outro jeito. E aí você fica naquela situação que você não sabe o que você faz, você não sabe se você conversa com amigo, com amiga, ou ex-amigo, ou colega, né, na atual conjuntura, para tentar ficar numa boa, ou se simplesmente você adota aquele pensamento de que, bom, se a pessoa quer ficar assim, o problema é dela, né? Eu estou conectado com o meu melhor e não vou mudar a minha postura por conta disso, tá? Ou se você tenta se aproximar da pessoa para poder quebrar a situação e tentando transmutar. Tem muita gente que nessas circunstâncias opta por trabalhar espiritualmente, mandando energias para a pessoa em questão. Aí tem aquela galera que lança ali a luz violeta, pedindo por transmutação, para que a pessoa mude, né? Comece a lidar de uma outra maneira com aquilo. Tem gente que lança luz rosa, né? Que é uma luz ligada ao amor, para que a harmonia entre as partes prevaleça. Tem gente que lança luz amarela, que é uma luz ali de consciência e que traz clareza para a pessoa enxergar as coisas, né, de um outro ponto de vista. E isso acontece, gente, por N fatores. Às vezes é por ciúme, às vezes é por inveja mesmo, tá? A inveja, ela existe. Tem gente que às vezes está num local e tem ao longo de anos todas as chances para poder fazer alguma coisa diferente ali, implementar um projeto, sugerir algo novo, e com isso a pessoa poderia ter o reconhecimento que ela sente falta, poderia se destacar, mas ela não faz. Acaba ficando ali numa zona de conforto o tempo todo. E aí, num determinado momento, quando chega alguém e começa a fazer aquilo que ela não fez, ela se incomoda. E, gente, tem tanto disso. E eu vou contar uma coisa para vocês. Muitas das pessoas que agem assim, sejam guiadas
pela inveja, pelo ciúme, por algum tipo de complexo, muitas dessas pessoas, acredite, se dizem espiritualizadas. Aliás, você já reparou quanta gente que tem comportamento duvidoso e que se diz espiritualizada? Às vezes a pessoa tem um perfil bacana, bonito no Instagram, que ela coloca ali, né, aquela coisa good vibes, põe reflexões bonitas, demonstra ali que ela se cuida, cuida do corpo, da mente, do espírito, do coração, que ela busca se espiritualizar. Mas às vezes a pessoa não põe nada em prática daquilo que ela demonstra que ela gosta. Quando a pessoa está no dia a dia, nós somos desafiados no nosso dia a dia. Os nossos desafios, eles são diários. E são nestes desafios que a gente tem a chance de demonstrar a nossa espiritualidade. Não que a espiritualidade deva ser demonstrada, porque quando a gente cai nessa também de querer mostrar o quão espiritualizados nós somos, é o ego que está falando. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Com a questão do ego. Mas, na verdade, é nos desafios diários que a gente tem a chance de trazer à tona a nossa sabedoria e de colocar o nosso conhecimento espiritual em prática. Eu percebo que tem gente que ora, vai na missa sempre, ou no culto, ou na gira, ou no círculo de bruxaria, ou nas reuniões budistas, e a pessoa ela está sempre ali, sabe, sendo religiosa. Mas não é o fato da pessoa ser religiosa que implica que ela tem espiritualidade ou que ela está evoluindo espiritualmente. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. A religião, ela é um caminho para a gente se espiritualizar. Ela é um sistema. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes determinado caminho dá certo para uma pessoa, não dá para outra. Às vezes dá certo por um tempo e depois a gente muda. Quando você está vivo, você pode mudar. Você pode, de repente, começar no kardecismo, depois ir para a Umbanda e depois, sei lá, terminar na bruxaria, tá? A gente tem todo o direito de mudar e de respeitar as nossas necessidades, as necessidades da nossa alma. E a gente deve fazer isso, tá? Agora, não é o fato de você frequentar um local, um grupo religioso, que necessariamente você está se espiritualizando. Às vezes aquele local está trabalhando a sua fé, está até trabalhando sua conexão espiritual, está trabalhando de repente sua flexibilidade, seu jogo de cintura, porque você tem que lidar com um grupo, com pessoas. Às vezes está trabalhando sua energia, que você sai melhor do que quando você chegou, recebe um passe, né? No centro kardecista tem muito isso, de receber um passe. E em muitos centros de Umbanda também. E você sai mais leve. Mas não é o fato de você estar frequentando o local que garante que você, de repente, fique energizado, que você aumente sua fé, que também necessariamente você está evoluindo dentro de um panorama de espiritualidade, tá? Então, a gente precisa buscar essa evolução. E o que vai ditar se de fato nós estamos conseguindo isso, evoluir do ponto de vista espiritual, de ter uma consciência mais espiritualizada, são as nossas atitudes no nosso dia a dia, as nossas atitudes diárias. Não adianta eu querer passar a ideia de que eu sou um cara espiritualizado e eu mandar a pessoa, né, para aqueles lugares que a gente não deve mandar, né, assim com uma certa frequência, do nada, demonstrando irritação, falta de paciência, eu ficar nervoso com as pessoas, fico nervoso numa situação, desconto na outra, desconto nas pessoas da minha casa, que às vezes não tem nada a ver com o que acontece no meu trabalho, e de repente eu ficar frustrado porque eu não estou sendo reconhecido e tento puxar o tapete do colega ou atrapalhar o processo dele de crescimento e de promoção. Vocês já repararam que tem gente que, ao invés de mirar no próprio crescimento, mira em atrapalhar outro?
ou em criticar outro? Tem gente que é PhD em crítica. E o que a pessoa faz por ela mesma ou de melhor do que quem ela está criticando? Na maioria das vezes, a pessoa que está criticando o outro, ela sente uma inveja em relação ao outro, um complexo de inferioridade, nem sempre, tá? Às vezes rolam críticas que são construtivas, críticas que não são guiadas pelo ego, mas por uma visão imparcial da coisa. Só que muitas vezes, gente, essa crítica ela tem uma maldade por trás, ela tem um veneno, ela tem uma malícia, do qual a gente precisa buscar se abster. Porque uma vez que somos humanos, eu vou te falar, a gente também tem inveja, óbvio que a gente tem inveja, óbvio que a gente tem ciúme, tá? Óbvio que às vezes a gente age de forma egoísta, ou tem gente que faz demais pelo outro também esquece de si, também é um erro, tá? É um erro tão complicado quanto a pessoa que é egoísta, tá? Quando a pessoa se anula e só coloca o outro em primeiro lugar. Então, a gente precisa detectar esses comportamentos em nós e barrá-los no momento que eles surgem. Não deixar esses comportamentos virem à tona ou continuarem dentro de um padrão repetitivo, porque tem gente que continua, sabe? Eu já vi situações, porque assim, são anos trabalhando com espiritualidade. E a gente vai observando, a gente vai desenvolvendo uma capacidade de observação em relação aos outros. E aí, junta com a sensibilidade que a gente já tem, a paranormalidade que a gente traz naturalmente, e a gente percebe, né, quando a pessoa fala uma coisa, mas faz outra, quando a pessoa prega uma coisa, mas ela não é nada daquilo. Quem de repente está tentando utilizar a espiritualidade como um palco para se projetar e ter uma atenção que a pessoa não tem em área nenhuma da vida, e aí na espiritualidade ela vê um local onde ela pode de repente se destacar, utilizar aquilo como palco para ser aplaudida. E aí ela não percebe que ela está às vezes frequentando a espiritualidade ou aquele local espiritual, ela não nota que é muito mais para se projetar e ser aplaudida do que para se espiritualizar ou colaborar com a espiritualidade do outro. Eu não estou falando que é ruim ser aplaudido de modo algum, tá? A gente tem que realmente ser reconhecido pelos nossos esforços, buscar isso, porque tudo trabalha mediante algum reconhecimento, mediante alguma gratificação no universo. Mas é importante que a gente tome cuidado para a gente não agir somente guiados pelo ego. Então, como eu dizia, a gente vai desenvolvendo uma capacidade de observação, né? Eu já vi gente que, assim, frente à câmera, sempre sorrindo, com aquela simpatia, aconselhando uma pessoa, outra, passando uma coisa boa, e que por detrás da câmera começava a descer a lenha em todo mundo, mas com um discurso de ódio, sabe, em relação às pessoas. E aí a gente já fala, quando está falando do outro, não é uma postura espiritualizada, porque o outro ele não está ali para se defender. Eu vou dizer para vocês, eu não suporto gente que fica falando mal dos outros com frequência, tá? E às vezes a pessoa sai de um, começa a falar do outro. E aí sai, vai para o outro. E aí depois de um tempo, a pessoa volta ali para quem ela começou a falar mal no início. Então tem gente que tem esse comportamento que é um traço de personalidade extremamente negativo, tá? E aí, gente, quando a pessoa tem esse hábito de falar mal dos outros, né, ela fica fofocando ali, gastando energia dela com o outro e ainda de uma forma negativa, prejudicial, ela tem que entender que ela está cometendo um crime ali em relação à honra do outro. Ela está matando o outro, de algum modo. Então, para mim, a gente não comete um crime, uma agressão só quando essa agressão ela é física ou verbal. A gente não prejudica o outro somente nesses momentos no tete a tete, no cara a cara, mas quando o outro não está ali para se defender e a gente está prejudicando a honra dele também, isso é uma coisa fatal,
também do ponto de vista energético e espiritual, demonstra uma espiritualidade baixíssima. Então, tomemos muito cuidado também com o quão a gente perde tempo e energia falando das pessoas. A gente pode, sim, de fato, formar as nossas próprias conclusões em relação aos indivíduos, mas tomemos cuidado. É muito negativo, ruim, cruel, né, a gente falar das pessoas que não estão ali para se defender. Uma coisa é entre amigos você chegar a uma conclusão juntos em relação a alguém que vocês conhecem em comum ou que convive com vocês. Outra coisa é ficar falando de todo mundo, né, em mesa de bar, de padaria. Às vezes o pessoal, né, quando está ali relaxado, né, tomando um cafezinho, no momento tranquilo, às vezes tem gente que começa, eu já me vi em vários lugares que do nada você sai com grupinhos e daí num determinado momento as pessoas começavam a falar umas das outras. E hoje eu consigo me afastar, né, do que eu percebo que não vai ser legal ou de quem não tem um comportamento legal. Na verdade, eu até sou uma pessoa extremamente reservada, né, muito difícil eu estar socializando ali com pessoas, a não ser aqueles que são bem próximos mesmo, porque a amizade, a confiança é uma coisa que a gente que se conquista, né, e que se constrói ao longo dos anos. Então, eu acho que é importante a gente ser cuidadoso, a gente ser seletivo. Mas assim, hoje quando eu percebo já que é um grupinho que tem prazer em falar mal de alguém, que se sente bem, ou que é a forma na qual a pessoa massageia o ego dela, se colocando acima ao diminuir os outros, aí eu já fujo, gente. Fujo que nem um rojão para não estar por perto, porque não é espiritualizado. Então, a minha mensagem aqui hoje para você é essa, tá? Não adianta você ouvir a Vibe Mundial, não adianta você ver Astral TV, não adianta você ir na igreja, não adianta você ir no templo, não adianta você orar, fazer o salmo, orar para os anjos e parar para ficar falando mal das pessoas, prejudicando a honra delas, tá? Ou tentando prejudicá-las no dia a dia, frente a uma frustração que você possua por algo que você não está realizando. Então, é preciso enxergar as coisas como elas são. A pessoa que está se espiritualizando, ela não pode ter medo do espelho. E tampouco ela deve ficar numa posição de vítima, tá? Ela precisa perceber que ela é a única culpada por aquilo que ela vive. Existem circunstâncias karmáticas, mas aí não importa se o karma é com pai, mãe, irmão, irmã, é você que conquistou. Seja numa outra vida, numa outra existência, a culpa é sua, do mesmo jeito, tá? Então, somos nós, unicamente, tá, que devemos sair de uma posição em que a gente se colocou. E a gente precisa perceber, se fala muito em ter empatia, né? Todo mundo fala, tem que ser mais empática, as pessoas precisam ser mais empáticas, isso e aquilo, mas você é empático? Você se põe no lugar do outro? Quando o outro fala com você, faz uma reclamação que seja, mesmo que você não concorde, você se esforça para entender o outro, para tentar enxergar sob a lente dele, do ponto de vista dele, ou não? Ou você é o primeiro a julgar, a criticar, não querer nem ouvir, sabe? Então eu acho que ser mais empático é um exercício que a gente precisa fazer diariamente, a gente se esforçar. E penso que a gente sempre deve fazer uma reflexão se a gente não está prejudicando o outro. Chegando à conclusão que a gente não está prejudicando, a gente tem que dar o nosso melhor nas coisas, doa quem doer, fique incomodado quem tiver que ficar, mas a gente não pode deixar o outro apagar a nossa luz, apagar o nosso brilho. Que tem gente que às vezes tem vontade de fazer as coisas e fica se segurando, porque fulano não vai gostar, cicrano vai me julgar, o Beltrano vai ficar incomodado, porque isso é uma coisa que ele sente vontade de fazer, mas se você também sente, se você tem potencial, se você tem capacidade, faça. Se não der certo, ok, você tentou, tá? Ao menos a vida e o universo vão se encarregar de colocar você no seu devido lugar.
desde que você esteja fazendo, tá? Esses dias estava conversando com uma amiga e ela falou assim, que os deuses queiram, né, que dê certo. Falei, meu amor, os deuses querem, o universo conspira a favor, desde que a gente faça a nossa parte. A gente não pode simplesmente ficar esperando os deuses fazerem, olharem para a gente. A gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente não fizer, o universo não vai manifestar na sua vida ali do nada. Então, acredite que ele vai conspirar e que os deuses vão te auxiliar, mas faça a sua parte. E tem coisas que não acontecem no momento que a gente quer, mas passado anos, gente, a vida dá tanta volta que passado anos você vê a coisa acontecendo. E acontece, vou te dizer uma coisa, quando você está preparado para. Quando você está preparado, você veste aquilo. Tá? Aquilo acontece sem desgaste, sem sofrimento, tá? Sem dor. É fluido, tá? Então faça a sua parte. Não importa se hoje você é um prestador de serviço ou é um estagiário numa empresa, tá? Faça o seu trabalho como se você fosse o gerente, o supervisor, o coordenador que você deseja ser um dia. E não se importe com as críticas das pessoas, é claro, controle o ego. Ser líder, né, não é ser chefe, mandão, autoritário. Algumas pessoas confundem isto. Faça o seu melhor e se coloque, tá? A vida vai levar você onde você deseja estar. Se você fizer a sua parte, ensaie todos os dias. O que você vai fazer quando você conquistar aquela oportunidade, quando você estiver próspero, quando você abrir o seu próprio negócio? Faça um pouquinho, pelo menos por dia, da forma como você faria quando você tivesse aquilo. Esse ensaio vai te levar para o palco que você deseja estar. Não tenha dúvida disso, tá? Galera, eu preciso dar um recado para vocês também que lá no Templo de Wicca, sábado, dia 23 de novembro, nós vamos fazer o nosso ritual de alívio de karma. Esse é um ritual muito interessante porque tem coisas na nossa vida que não acontecem devido ao karma. O karma é uma restrição que a gente tem espiritual em relação a um assunto. E aí a gente precisa aprender a lidar com aquele assunto. O karma ele impõe para a gente um aprendizado. E não é porque a gente tem aquele karma que aquela área da nossa vida não vai acontecer, não vai prosperar. Não, ela pode acontecer, ela pode prosperar, mas a gente precisa aprender a lidar com o karma, a neutralizar a negatividade que o envolve, a contornar a situação. E às vezes as pessoas elas ficam tão frustradas que elas simplesmente aceitam que aquela área da vida delas não vai acontecer, aquela área não vai fluir. Pode ser um karma ou o que for, ela não tem sorte em relação a amor, não tem sorte em relação a trabalho, ela aceita isso e ela veste isso. E aí, na verdade, ela não consegue transcender esse karma. E ela pode passar por essa vida e se ver depois de novo no mundo espiritual sem ter aprendido a lição, sem ter superado aquilo que ela veio superar aqui. E nesse ritual de queima de karma, a gente fala, embora o karma não seja queimado, né? É um alívio de karma, porque a gente vai pedir para a espiritualidade nos dar a sabedoria que a gente precisa para a gente contornar os nossos karmas e conseguir prosperar, mesmo que haja uma restrição em relação àquele assunto. A gente vai pedir pela sabedoria. Qual é o aprendizado que esse karma veio me auxiliar, veio me ajudar a conquistar, a obter? Qual é o aprendizado? É o que nós vamos pedir ao mundo espiritual e vamos pedir aos mentores, guardiões, protetores de cada um de nós que nos guie para que consigamos aliviar. Então vai ser um ritual forte de purificação, que você vai sentir que você tirou quilos aí dos ombros, né? Que às vezes a gente tem aquela sensação de peso e você vai sair leve para o seu 2025, tá? Quer participar? É nesse número aqui, ó, WhatsApp 11 9 73 74 5755. Então vou repetir. Código 11, número 9
7374 5755. Esse é o WhatsApp do Templo de Wicca e tem informações também no Instagram, @templo.wicca. Wicca com W, tá? E 2 Cs. Lembrando que eu também estou no Instagram, @eduscarfon. Quem não está seguindo, siga lá. E você também pode se inscrever no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial, porque todos os vídeos dos nossos programas são postados por lá, tá bom? Eu preciso me despedir de vocês, obrigado pela companhia. Vem aí outros comunicadores queridos aqui com você na Madrugada Astral. Bênçãos brilhantes, gente. Tchau, tchau.